uma grande honra ter um livro publicado pela Universidade Katiavala Buila e disponível para o público angolano. Graças à ideia, à persistência e o interesse do reitor da universidade, o professor Albano Ferreira, o Fronteiras está traduzido ao português. Agora, os angolanos, os brasileiros e os demais leitores da língua portuguesa terão acesso a um estudo que foi originalmente escrito em inglês e posteriormente publicado em espanhol. O Fronteiras da Escravidão é um estudo sobre o impacto do comércio atlântico e de pessoas escravizadas sob as sociedades africanas, em particular aqueles que viviam em Benguela. É uma história dos efeitos demográficos do comércio de homens, de mulheres e de crianças escravizadas. Eu examino como as sociedades que existiam em Benguela e no seu interior resistiram e sobreviveram às constantes razias e guerras que assolavam essa região. O período que eu examino, de 1780 a 1850, é o momento do auge do comércio atlântico. Mas ao invés de seguir os indivíduos escravizados às Américas, eu analisei como as sociedades que foram vítimas desse comércio inumano se reorganizaram. Um lugar de destaque nesse livro é Caconda, um antigo sobado, posteriormente ocupado pelas forças portuguesas, que funcionava como um dos mercados mais importantes no interior de Benguela. Eu sei que é difícil imaginar em 2018, mas Caconda era um centro comercial vibrante no final do século XIX e na primeira metade do século, no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, com caravanas de milhares de pessoas chegando de sobados distantes, como Bié, Bailundo e Uambo, com mercadorias como cera, marfim, peles de animais, que eram trocadas por sal, peixe seco e mercadorias importadas, como bebidas alcoólicas, armas de fogo e tecidos asiáticos. Caconda hoje não é um centro comercial vibrante e o declínio dessa localidade está relacionado com o comércio atlântico. Devido às demandas das minas e das plantações no continente americano, principalmente no Brasil, mais de 760 mil pessoas foram escravizadas e deportadas de Benguela. Essas 760 mil pessoas embarcaram em navios que estavam na Praia Morena, onde operava um porto de embarque em frente onde hoje funciona o Museu de Arqueologia. Um número muito maior de pessoas foi morto em consequência das guerras de escravização. Populações inteiras foram forçadas a emigrar para sobreviver e evitar a captura. A história do deslocamento populacional é antiga em Angola. E é essa história que eu recrio no Fronteiras, dos indivíduos que ficaram em Benguela, em lugares no interior, como Caconda, e que reorganizaram as suas vidas. Também recupero a história daqueles que permaneceram escravizados na região e sugiro que a mão de obra escravizada foi vital para o funcionamento de Benguela como centro urbano colonial sob domínio português. Pessoas vindas do Brasil e de Portugal tiveram um papel de destaque nos processos de captura e de escravização, mas foram os agentes locais, os mundombes, os quilengues, os cacondas, os bienos, que atuaram e tiveram um papel de destaque nessa história. Esse livro não seria possível sem a documentação histórica riquíssima que existe no Arquivo Nacional de Angola, em Luanda, onde eu fiz a maior parte da investigação para o meu doutoramento. E a publicação só foi possível graças ao interesse do reitor Albano Ferreira, como eu mencionei anteriormente, mas também aos trabalhos cuidadosos da Esbelta Alice dos Santos, que fez a tradução do espanhol para o português, e do Ismar Andrade, que fez a revisão final do português. Paulo Cardo cuidou do processo editorial caprichado e eu sou muito grata à paciência e à atenção que ele teve com esse livro. Eu espero que o estudo desperte o interesse de outros pesquisadores para a história antiga de Benguela e dessa região. Eu sei que muitos benguelenses escrevem sobre a história da cidade e dos povos que habitavam a região, e esses trabalhos são importantes e influenciam a minha própria investigação. A cidade de Benguela e os benguelenses merecem que mais autores escrevam sobre essa história antiga,
porque há uma riqueza documental escrita incrível sobre essa região. São poucos os países africanos que têm tantas fontes escritas anteriores ao século XX como Angola. E em Benguela, aqui em Benguela há documentação importante que nos possibilita entender o passado anterior ao século XX. O colonialismo não começou no final do século XIX em Angola e é preciso recuperar essa história por uma questão política. A participação no comércio atlântico trouxe riqueza a alguns indivíduos e a líderes políticos do passado e resultou numa diáspora dos centro-africanos nas Américas. Seres humanos, muitos deles jovens ou crianças, foram trocados por miçangas, por tecidos, por armas de fogo e por bebidas alcoólicas, sem nenhum contributo de longo efeito às populações da África Central. Não foi uma troca igual e estabeleceu os padrões de trocas desiguais entre as populações africanas e aquelas residentes na Europa e nas Américas que nós nos acostumamos a ver no final do século XX e no começo do século XXI. Portugal e Brasil precisam reconhecer como exploraram essa região, como lucraram com a exploração do trabalho dos africanos e assumir a responsabilidade que têm por erros históricos. Mais uma vez, eu agradeço aos professores Albano Ferreira, à professora Hermelina Cardoso, à professora Joana Matos e ao professor Quitembo por todo o apoio. Eu lamento não estar presente e eu espero que o livro faça justiça a toda a atenção e o carinho que eu recebi em Angola desde a minha primeira visita em 2003. Um país não se faz sem história e é importante lembrar a violência que os antigos residentes dessa região foram vítimas e as riquezas que produziram e que jamais desfrutaram. Obrigada.